Questão 16, ainda sobre a mesma questão das medalhas, olha aqui. Mais um texto, blá, 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 para a gente ler. Leia o texto 3 e considere a tabela 1. Aquela tabela 1 que tinha as medalhas, né? Tá, então, considere a tabela 1 do item anterior para responder ao item 16. Vamos lá. Com 19 medalhas, Brasil fecha Rio 16 em 12º lugar e não cumpre meta estabelecida pelo COB. O que é COB? COB é Comitê Olímpico Brasileiro. Aqui, ó, Comitê Olímpico do Brasil, tá vendo? COB. As Olimpíadas do Rio de Janeiro tiveram a melhor participação brasileira, tanto em colocação no quadro de medalhas, quanto em número absoluto de pódios. A meta do Comitê Olímpico Brasileiro, que é o COB, de terminar no top 10, o que é top 10? Até a 10ª colocação, inclusive, mesmo que empatando com outros países. O Brasil ficou aqui, o Brasil aqui ficou em 13º, né? Mas tá bom. Terminar no top 10 até a 10ª colocação, inclusive, mesmo que empatando com outros países dos Jogos do Rio. Não foi cumprida essa meta. Ficou em 13º, né? Mas o país aproveitou o fator casa. Quer dizer, tá jogando em casa, fica mais fácil. Tem a torcida lá, né? Tá perto de casa. Bom, aproveitou o fator casa para obter o melhor resultado de sua história e mostrou capacidade de brilhar em modalidades em que não tem tanta tradição. Com 19 pódios, 19 pódios, quer dizer, 19 medalhas. A gente já viu isso na questão anterior, né? Foram 19 medalhas. Tá, então com 19 pódios, sendo 7 ouros. Olha só, a gente já tinha visto isso aqui na outra questão. Ó, foram 7 ouros, 6 pratas e 6 bronzes. O time Brasil terminou empatado com a Holanda em 12º lugar do quadro na contagem que leva em conta o número total de medalhas. Como é que é o número total de medalhas? Número total de medalhas, o que foi o critério estabelecido pelo COB. Calma aí. Essa classificação aqui leva em conta primeiro o número de medalhas de ouro, depois as de prata, depois as de bronze. Agora, o Comitê Olímpico Brasileiro leva em conta outra classificação, leva em conta o número total de medalhas, certo? Então o Brasil ficaria aqui no caso, ó, na frente da Hungria, porque a Hungria tem 15, né? Claro, a classificação da Olimpíada começa pelas medalhas de ouro, mas essa classificação do Comitê Olímpico Brasileiro é pelo número de medalhas no total. Então, o Brasil aqui com 19 medalhas ficaria na frente desse país, que é a Hungria, que só tem 15, e ele ficaria empatado com esse país, que é a Holanda. Ah, certo, ficaria empatado com a Holanda com 19 medalhas, certo. Tá, então, na questão 15, a gente levava em conta essa classificação das Olimpíadas, que começa com o número de medalhas de ouro. Agora, nessa questão 16, a classificação que é levada em conta é outra. É pelo número de medalhas no total. Então, seria diferente aqui a ordem, né? Olha aqui, a ordem ia mudar bastante se você levar em conta esses números aqui, que é o número total de medalhas. Isso é um detalhezinho que, se você não prestasse atenção, você não conseguiria resolver corretamente essa questão. Bom, o time Brasil demorou a engrenar, mas acabou batendo o recorde de medalhas de Londres 2012, que foram 17 medalhas ao todo, e as de ouros em Atenas. Tá. E agora a pergunta que ele faz, ó, com base no texto 3 que a gente acabou de ler e utilizando os dados contidos na tabela 1 que está lá na questão 15, né? Podemos afirmar que a quantidade mínima de medalhas que faltaram para que o Brasil atingisse a meta estabelecida pelo Comitê Olímpico Brasileiro. Qual era a meta estabelecida pelo Comitê Olímpico Brasileiro? A meta é que ficasse
até 10º lugar, né? Em top 10. Ele ficou, tá dizendo aqui que ficou em 12º, mas a meta era ficar em 10º lugar, mesmo que sendo empatado. Então, a gente quer saber quantas medalhas faltaram. Olha aqui, o Brasil teve 19 medalhas, ele tinha que ter uma quantidade maior, um pouquinho maior, para ficar em 10º, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ver, com essas 19 medalhas, em que classificação que ele tá. Claro, ele já falou que está em 12º, mas vamos conferir isso. E aí eu vou ver quantas medalhas faltaram para ele subir um pouquinho, né? E ficar em 10º. Esses países todos aqui estão bem à frente do Brasil, né? Vamos colocar aqui até... Esses países todos aqui estão bem à frente do Brasil, né? Poxa, para alcançar o primeiro lugar vai ter que tirar um montão de medalhas, mas não precisa ficar em primeiro, tem que ficar até 10º. Mas olha só, até 10º, aqui a gente já tem países que estão com mais de 40 medalhas, né? Olha aqui, ó. Até a França que está em 7º lugar. Então aqui... a gente tem aqui o 7º lugar. Qual seria o 7º lugar, hein? O 7º lugar, na verdade, seria... Não, na verdade, o 7º lugar seria esse aqui, ó. Com o Japão, com 41 medalhas, né? Porque se você fosse colocando na ordem, esse aqui seria o primeiro. Esse aqui seria o segundo. Quer dizer, a ordem ia mudar. Esse aqui seria o terceiro. Aqui, 4º lugar seria esse, com 56 medalhas. Depois, 5º lugar, 2 empatados em 5º lugar. Esse aqui com 42 medalhas e esse aqui também 42 medalhas. Tem mais alguém com 42 aqui? Não, né? Aqui tá com bem menos. Aí, no caso, esse aqui com 41 medalhas não seria o 6º, seria o 7º, porque você tem 2/5, 2/5 lugares, então não tem o 6º. Esse é o jeito certo de contar a classificação. Então, esse aqui com 41 medalhas já seria o 7º lugar. Tá? Então, esses que estão em azul estão lá para frente, né? Seriam os 7 primeiros, só que numa ordem um pouquinho diferente. Agora, o Brasil, com essas 19 medalhas, ficaria em que classificação? Você tem que olhar aqui, de 19 abaixo de 42 medalhas e acima de 19, quem ficaria na frente do Brasil? Olha só, quem é que está na frente do Brasil aqui? Quem está efetivamente na frente do Brasil. Ó, esse aqui tem 21, tá na frente do Brasil. Esse aqui 28, 29, esse está empatado com o Brasil. Ó, presta atenção que aqui tem o Canadá com 22 medalhas, está na frente do Brasil também. Então, vamos reconstituir a classificação a partir dos dados dessa tabela. Eu já tenho aqui os 7 primeiros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá, 7. Qual seria o próximo? O próximo seria esse aqui, ó, com 29 medalhas. Né? Então, seria o 8º. Vamos deixar aqui indicado. O 8º, que é a Austrália. Vamos botar aqui a Austrália. Tá com 29 medalhas. 8º lugar. E depois desse 29, o que que vem? Vem aqui 28, ó. 28 medalhas. Então, no caso, seria o 9º. Que país é esse? Seria a Itália. Itália com 28 medalhas. Tem que fazer isso mesmo, rapaz? Tem que prestar atenção. E aí, a gente tem aqui, ó. Depois de 28, abaixo disso vem o quê? Vem esse aqui, ó. Com 22, que é o Canadá. Então, 10º lugar teria o Canadá com 22 medalhas. Tá quase chegando no Brasil, hein? Ó, de 22 para 19, tem alguém entre 22 e sim, tem aqui, ó, com 21 medalhas, tem a Coreia do Sul. Então vamos marcar aqui Coreia do Sul, 11º. Como é que se escreve Coreia do Sul, hein? Não sei qual é a abreviatura. Vamos botar aqui K-O-R. K-O-R é Coreia do Sul. A Coreia do Norte é outra sigla. Bom, Coreia do Sul, então, 21 medalhas. Tá, e depois disso, a gente teria aqui, empatado com o Brasil, com 19 medalhas, olha aqui,
tem a Holanda. Então, a gente tem em 12º lugar o Brasil, com 19 medalhas. E também em 12º lugar tem a Holanda, também com 19 medalhas. Holanda com 19 medalhas. Pronto. Então, a gente fez aqui a reconstrução de um pedaço do quadro classificatório segundo o critério do Comitê Olímpico Brasileiro, que leva em conta a soma, o número total de medalhas, e não o que é ouro, o que é prata, o que é bronze. Tá, então o Brasil ficou aqui nessa posição, com 19 medalhas. Ele, para atingir a meta, teria que chegar no 10º, né? Então, para chegar no 10º, ele teria que vir para onde? Com uma medalha daria? Não, ele ia ficar com 20, ainda ia ficar abaixo desses. Com 2 medalhas, ele ficaria com 21 medalhas, que ia ficar em 11º aqui, empatado com a Coreia do Sul. Ia ficar em 11º, não ia servir. Mas pode ser aqui, ó, se ele conseguir 3 medalhas, se tivesse conseguido mais 3 medalhas, ele ficaria com 22 medalhas, ele ficaria em 10º lugar, empatado com o Canadá. Então ele tem que ter mais 3 medalhas, podem ser 3 de ouro, pode ser 3 de bronze, não interessa, no total teria que ter mais 3 medalhas. Eu acho que a pegadinha desse problema é se a pessoa esquecer de observar que lá na frente tem o Canadá com 22 medalhas. Se a pessoa ficar só olhando para cá, vai achar que 2 medalhas bastam, mas tem um Canadá, né? Lá no final, ele fez muita medalha de bronze, tá vendo? 15 de bronze. Tá, então o Brasil teria que ter ganho mais 3 medalhas. Então, olha só, quantas medalhas a mais ele teria que ganhar para atingir a meta do Comitê Olímpico Brasileiro? Isso aqui, ó. 3 medalhas, resposta correta. Letra B, de novo, de Brasil.